Por favor, você que pode, acompanhe. Como sempre eu digo, você está estudando a palavra de Deus. Você está tendo um encontro com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, onde você faz menção da Bíblia, onde você vê a Bíblia Sagrada, o que ela diz, o que de fato importa para a vossa fé. E eu queria muito que vocês ficassem atentos. Crianças, não fiquem saindo, meninos, não saiam, assistam. As meninas que estão aí fora, entre todo mundo para a igreja para vocês aprenderem essas coisas, porque senão vocês não vão entender. Por favor, vamos entrar para dentro da igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos aprender o que é bom para a nossa fé. Essas coisas, os acontecimentos dos últimos dias, Jesus deixou revelado para nós na sua palavra, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente depois não fique pensando, ou querendo justificar, que não sabia, que ninguém falou nada, porque tudo que a Bíblia nos diz será cumprido. Quem entendeu, diga amém. Então, se concentre aqui, não tire o foco, preste atenção, porque a palavra de Deus, ela não passará, tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Essa é a nossa fé. Somos cristãos porque cremos numa grande salvação, e o Senhor nos deixou a sua orientação na palavra, para que nós possamos ter noção, para que nós possamos nos prevenir, para que nós possamos nos preparar para esses acontecimentos. Amém? Então, eu gostaria que tivesse as pessoas aqui, boa parte desse bairro que foram convidados, se estivessem aqui, mas eu não posso controlar e nem posso obrigar ninguém a estar onde não querem. Mas Deus sabe. Jesus andou pregando na Judéia, na Galileia, ali nos confins da região de onde ele morava e residia, e nem todos o aceitaram. Pelo contrário, aqueles que aguardavam a vinda do Salvador não o reconheceram, acabaram foi crucificando Jesus. Mas tudo isso tinha um projeto, tinha um propósito. Mas a palavra de Deus se estendeu, a fé se estendeu e alcançou a mim, alcançou você e está alcançando pessoas, aqueles que hão de ser salvos. Não estou dizendo aqui que Deus predestinou alguns para morrer, outros para viver, não, porque Jesus Cristo veio para dar sua vida para todos aqueles que nele crê. Ok? Como nós já vimos aqui no nosso estudo, nós já vimos muita coisa boa, nós vimos como Satanás se manifesta enganando as pessoas, nós vimos aqui, amigos, como esse mundo tem sido mantido como refém. Amém? Então, por favor, preste atenção, não fique tirando a atenção do seu irmão, preste atenção para que você aprenda, porque senão, talvez você leve uma vida de fé, ou você comece a acreditar em um Deus, e lá na frente você vai ver que a sua fé foi vã, não teve resultado. Então, por favor, em nome de Jesus, se concentrem, ok? Eu sei que eu não estou falando isso aqui para todos, mas há pessoas que, quando eu pergunto aqui, quem não está aqui, diga eu, ok? Ninguém responde, alguns ficam distraídos, porque tem gente que está, mas tem gente que não está. Está o corpo, mas a cabeça não está, ok? Então preste atenção, porque mais tarde isso vai fazer muita diferença na sua vida. Veja bem, nós falamos ontem dos acontecimentos dos últimos dias, e nós trouxemos o que vai acontecer nos últimos dias. Que dias são esses? Na ocasião da vinda de Jesus. Quem espera Jesus voltar, diga amém. Você que está aqui e está prestando atenção nos estudos, você espera Jesus voltar? Você crê que Jesus voltará? Você crê que quando Cristo vier, Ele vem agora para julgar, não mais para salvar? Porque aqueles que já estão salvos, esses estarão de fato com Ele. Nos últimos dias, que últimos dias são esses? São o momento em que Cristo se revelará para toda a humanidade. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. A Bíblia fala de ressurreição. Nós vimos aqui que há um período chamado milênio. O que vai acontecer nesse período? O que nós estudamos antes? Quem vai ser preso? Satanás vai ser preso por quanto tempo? 1000 anos. E no momento dessa prisão, o que acontece? Quando inicia esses 1000 anos da prisão de Satanás, Jesus está se manifestando, os vivos, os mortos, todos se encontrarão com Jesus nos ares, os mortos ressuscitarão
e os vivos serão transformados em contração. Pessoas vivas que não se sujeitaram, não ouviram a palavra de Deus, que até participaram de programas como esse, mas estava lá, mas só o corpo, a cabeça não, nunca aceitaram, nunca tiveram nenhum pingo de oportunidade, não tiveram nunca um pingo de vontade, de fato, de experimentar essa fé para ter uma experiência particular com a vida. Esses morrerão na ocasião da vinda de Jesus Cristo, os que estiverem vivos. Mas os que já morreram antes da vinda de Jesus continuarão mortos. Você está entendendo isso aqui? Eu estou falando o que a Bíblia nos diz, o que ela nos fala acerca dos acontecimentos nesta ocasião. Jesus vem, os mortos ressuscitam em Cristo Jesus, os vivos são transformados em contração com seu Deus, os vivos que não aceitaram Jesus em todo o tempo, nem tiveram interesse, muito menos se deram a oportunidade de ter essa experiência com Deus, morrerão. Os mortos que não aceitaram Jesus nesse tempo todinho, continuarão mortos. Satanás vai ficar nessa terra assolada. O que é assolada? É uma terra que vai passar por um processo de purificação. E como é que vai ser a purificação? Com fogo. Deus vai abrir as comportas dos lagos de fogo, vai haver terremotos, vai haver uma grande catástrofe. A Bíblia diz que toda a carne na terra será estipada. Satanás vai ficar preso sozinho aqui, em uma terra assolada. O que foi que houve, amigos? Por favor, não tire a minha concentração, tá? Por gentileza. Tá bom? Em nome de Jesus. Então aqui, amigos, por favor, esses acontecimentos vai ser real. Assim como nós temos visto ao longo da história, a Bíblia falando de acontecimentos que hoje nós já vivemos e hoje nós estamos vivendo, ok? Entendeu? Então esse tipo de situação que a gente já viu acontecer, vai acontecer. Porque se você olhar para a Bíblia, como ela foi escrita num período de 1600 anos, nós estamos no ano de 2025, isso antes de Cristo, amigos. Depois foi escrito a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, que foi escrito os evangelhos de Jesus Cristo, os evangelhos, os ensinos de Cristo, e depois de Cristo nós vimos os Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver Paulo saindo diante dos países na Ásia, nos continentes, pregando a palavra de Deus, e lá onde ele chegava, ele implantava uma igreja, e ali depois ele começou a enviar cartas para esses irmãos ali. Aí nós vemos Pedro mandar suas cartas, nós vamos ver João escrevendo cartas, nós vamos ver também cartas escritas por Tiago, nós vamos ver cartas escritas por um autor desconhecido, que é direcionado aos hebreus, nós vamos ver cartas aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses. Todos esses livros, essas cartas, recompõem o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia escrita, revelação de Deus para nós. Com base nessa história, com base nesse evangelho, com base nesta palavra, nós temos a Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que foi pregado, que foi predito, que está acontecendo, muitas coisas ainda faltam se cumprir. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Então é algo para nós considerarmos, porque se nós de fato temos uma fé na existência de um Deus, e esse Deus tem um Salvador, que é seu Filho, e a Bíblia diz que ele envia esse Filho para salvar a humanidade, ou seja, reconciliar a humanidade com Deus, porque o pecado separou o homem de Deus, e o pecado condenou o ser humano à morte eterna, porque Deus, quando criou o ser humano, ele não foi criado para morrer, ele foi criado para ser um ser eterno, em relação íntima com Deus, em comunhão com o seu Criador. Mas aí Satanás se revolta no céu, há uma guerra, ele é expulso de lá, porque ele colocou em dúvida o amor, o governo de Deus, diante de toda a criação divina, inclusive o ser que foi criado na terra, porque Deus tem filhos e filhas, Deus criou um universo muito vasto, nós estamos convivendo em uma pequena galáxia chamada Via Láctea, composta por milhões, trilhões de planetas, de estrelas, uma pequena galáxia só, e o universo é composto de bilhões e trilhões de galáxias, cada uma contendo milhares e milhares de planetas. Deus, quando criou seus filhos no universo inteiro, ele distribuiu seus filhos.
Ok? E Satanás agora queria também ser regente de toda essa criação, e ele se rebela contra Deus, coloca lá em dúvida o amor de Deus, o caráter de Deus. Por isso Deus não destruiu logo ele lá, porque as pessoas têm que entender que nós adoramos nosso Criador, não é porque ele é um tirano, não, é porque ele é um Deus que nos deu livre-arbítrio de escolha. Ele nos criou e nos deixou viver dentro de um contexto daquilo que ele preparou para nós. E nós temos que ser gratos a Deus pela vida que nos deu, ser grato a Deus pelo aquilo que Ele nos permitiu viver, administrar. Você é pai de família? Então Deus te deu uma família. Você precisa administrar sua família, você precisa ter cuidado com ela, você precisa ser responsável por ela, porque Deus lhe deu para administrar. A vida, o corpo, pertence a quem? Ao Criador. É por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados também pelo cuidado no corpo, porque o corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos ser julgados também pelas palavras frívolas que saem da nossa boca. Quem entendeu, diga amém. Isso tudo é uma prestação de conta com um Deus que se revelou, que se mostrou, mas existe um mal que nos leva a pecar, afastar-se de Deus, a não ter amor nem por Deus, muito menos pelo próximo. E você vê casos como agora em Ariquemes, uma mãe simplesmente abandonou uma criança de qualquer jeito, com cordão umbilical e tudo. Então isso é coisa que se faça. Isso daí ela não abandonou, e quando ela mata dentro dela mesmo. Então, irmãos, vocês estão diante de um cenário que a Bíblia já predisse. O comportamento humano influenciado pelo mal, pelo pecado. E Deus quer dar fim nisso aí, nos acontecimentos dos últimos dias, acontecerá que ninguém vai estar isento da condenação, uns para a eternidade e outros para a destruição eterna. É por isso que a Bíblia nos deixou revelado, o nosso Deus nos deixou escrito, nos deixou revelado o que é necessário para que a gente possa viver uma vida justificada por Jesus, para que nós não tenhamos que passar por essa situação aqui. Nós vimos aqui que o período de 1000 anos se dará quando Jesus vir. Deus vai dar a ordem, porque Jesus está esperando a ordem de Deus. A Bíblia diz que Jesus não sabe o dia, mas Deus sabe, então Deus vai dar a ordem. O anjo vai tocar uma trombeta, 2, 3. Neste momento Jesus vem com um exército de anjos, ok? E ele paira em alguma parte do universo, e ali a Bíblia diz que os justos ressuscitarão, os vivos que estarão na ocasião serão transformados e elevar-se-ão ao céu e encontrar-se-ão com seu Cristo. Os vivos que não em momento ignoraram a pregação da palavra, fizeram que nem o tempo de Noé, ignoraram a vinda do dilúvio, estão ignorando a vinda da destruição pelo fogo. Essas pessoas que ignoraram, não fizeram pouco acaso, não se importaram, não deram nem um pingo de atenção, e nem simplesmente tomaram a atitude de vivenciar, ou pelo menos experimentar, esta vida de transformação com Cristo. Essas pessoas serão mortas nessa ocasião. Os outros mortos que morreram há anos, desde a criação para cá, continuarão mortos. Satanás vai ficar nessa terra assolada. E o que vai acontecer depois do milênio? Quando Jesus, agora Satanás for solto, é o que nós vamos ver agora. Ok? Porque se esses justos foram ressuscitados, os ímpios, os justos vivos foram transformados, eles estão reinando com Jesus durante esses 1000 anos. Aonde? Na terra que não é. Sabe por quê? Porque a terra está assolada, não tem como habitar lá. Só está Satanás preso lá. Então ele está onde? Junto com o seu Cristo, lá na Terra Santa, ou seja, na Cidade Santa, que ainda não desceu, porque ela vai descer. Mas quando é que ela vai descer? Quando essa terra tiver sido purificada. Aí Deus estabelecerá o seu reino eterno. Quem entendeu, diga amém. Então isso é o que a Bíblia diz, isso é o que nos dá razão para a fé. É por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós cremos em Deus, é por isso que eu digo que Jesus é presente, Ele está vivo, é por isso que eu vivo sendo um cristão. Ok? Então vamos ver o que vai acontecer na segunda parte, depois do milênio. Satanás precisa ser solto, e o que vai acontecer quando ele for solto? O que vai acontecer depois disto? Vamos ver. Então preste atenção, porque tem gente que não presta. O quê? Atenção. Vamos lá? O que acontece depois do milênio? Primeiro nós vamos ver uma profecia do profeta Zacarias. Vai estar aqui já nos últimos livros da Bíblia do Antigo Testamento. Ok? Zacarias vai ficar, o antepenúltimo livro, né? Antes de Malaquias.
Zacarias capítulo 14, está na página de número 886. 886. Já é os últimos livros do Antigo Testamento. Ok, amigos? Então nós temos aqui uma profecia do milênio, uma profecia desse acontecimento que vai acontecer logo depois, no momento em que Jesus vier. Ok, amigo? Porque os profetas, por isso que Jesus disse assim, ó, eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Quando Jesus diz que ele não vem abolir a lei, ele está falando da lei de Deus, e quando ele está falando dos profetas, ele está falando acerca daquilo que eles profetizaram quanto a Jesus mesmo, da vinda do Salvador, e quanto aos acontecimentos. Jeremias, Daniel, Isaías, Malaquias, esses profetas que a Bíblia chama de profetas menores, por ter uma quantidade pequena em seus livros, alguns deles, porque Jeremias e Daniel e Ezequiel são bem ampla o livro deles, mas esses homens, eles profetizaram acerca também dos últimos dias, que mais tarde Jesus revela especificamente para seu servo João, na ilha de Patmos. Ele diz assim, veja bem, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele está falando acerca de Jesus quando vier. Essa é uma figura, é uma mensagem, dando uma simbologia do tamanho, da grandeza que vai ser esse dia, e de como Jesus se manifestará. Ele diz, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. A Bíblia, quando fala de montes, quando ela fala de outeiros, ela está se referindo a nações, ela está se referindo a grande povo. Você está entendendo, amigo? Ela não está se referindo a simplesmente um monte grande e alto, mas ela quer denotar nações. Então, quando diz que naquele dia os pés dele estarão no Monte das Oliveiras, de frente para o leste, nos outeiros, está dizendo que ele vai estar exposto a todas as nações, ou seja, todos os olhos o verão. Aí diz assim, ó: o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azazel. Sim, vocês fugirão como fugiram dos terremotos nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão com ele. Entenda, vai ser um dia grande. O profeta Zacarias teve essa visão, Deus mostrou para ele, sabe, os profetas, Moisés, Abraão, Samuel, esses homens, eles queriam ter visto o dia do Senhor, eles queriam ter contemplado a vinda do Messias, do Salvador, mas Deus os resguardou. Esses homens estão aguardando a vinda do Salvador de uma vez por todas. Ok? Homens que foram contemporâneos ao dia do Senhor, como seus discípulos, ok? Tiveram o privilégio de acompanhar, mas esses homens também foram capacitados para dar continuação nesse evangelho que chegou até nós, chegou até mim, que estava perdido nas ruas de Porto Velho, graças a Deus. Ok? Então vamos lá. Zacarias viu os acontecimentos dos últimos dias. Aqui nós vamos para Apocalipse capítulo 21, onde você vai ver João agora falando acerca desses últimos dias. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21 está na página de número 1175. Nós vamos ver aqui João ver, Deus mostra para ele a cidade santa. Imagine, irmão, Jesus disse assim no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse assim: eis que eu vou preparar um lugar, e quando eu vier, os levarei para mim mesmo, pois onde eu estiver, vós estarão também. Se não fosse assim, eu não precisava ter dito para vocês, porque para onde eu vou, vocês não podem estar comigo agora, ok? Lá na casa do meu pai, tem muitas moradas, e quando eu vier, os levarei para mim mesmo, pois onde eu estiver, vocês estarão também. Ok? Jesus faz essa promessa maravilhosa. E Jesus, ele já está do lado do Senhor, fazendo menção por mim e por cada um de você. Quando você, de repente, sente o desejo de vir aqui nessa programação, mas algo parece que está te impedindo, e você clama a Jesus, ele vai fazer de tudo para que você venha.
Se você está arrependido, pedindo que Jesus te oriente, te dê uma oportunidade de vivenciar, experimentar essas verdades, Ele vai interceder por você. Quando você se arrepende de algo que você cometeu ou falou, e você pede perdão a Deus, e no teu coração você está disposta não apenas a reconhecer o erro, mas não fazê-lo mais, o Senhor te perdoa também, porque Ele pagou o sacrifício por nós. Então Ele pode reivindicar essa questão de ser perdoado. No ser humano nenhum na terra tem autoridade e poder para perdoar pecado, mas Jesus sim, Ele foi o Cordeiro de Deus. Então Jesus mostrou para João a cidade que está pronta, preparada para quando esse fim de todo o mal chegar, descer e fazer parte da vida eterna com todos. Então está dizendo assim, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ou seja, uma cidade inteira que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Você precisa entender que Deus já tem preparado algo tremendo para nós. Agora, a gente tem uma ilustração aqui, mas a Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, nem ouvido ouviu e nem olho nenhum viu. Ok? Então é extremamente extraordinário, acima daquilo que a gente pode imaginar. A gente pode limitar nosso pensamento ou elevar a um nível, mas esse nível nunca será o suficiente para distinguir aquilo que Deus tem preparado para nós. Contudo, eu posso garantir uma coisa, é extremamente maravilhoso, porque nada de Deus é ruim. Quem crê, diga amém. Então o que está registrado aqui? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido, ok? Aqui está, no momento que vai acontecer aqui, ó, os ímpios ressuscitam, no período depois do milênio, Satanás precisa ser solto, ou seja, o que vai acontecer? Tanto os vivos que morreram na ocasião da vinda de Jesus, quanto os mortos que ficaram mortos antes dessa ocasião, eles vão se ressuscitar, eles irão ressuscitar. Ok? Então nós vemos aqui no capítulo 20, na página anterior, na mesma página, só que um pouco acima do capítulo 21, nós vemos vindo aqui no versículo 5, dizendo assim, ó: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ok? Então veja bem, esses mortos aqui são que ressuscitarão depois do milênio. Você entendeu? Depois do milênio, Satanás passou esse período, os justos e vivos que foram arrebatados para se encontrar com Jesus, estarão reinando com ele no período. Acabou esses 1000 anos, aí esse pessoal ressuscita. E ressuscita para quê? O que vai acontecer? Ok? Veja bem, nesse período Satanás é solto. Versículo 7 do capítulo 20 diz assim: e quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, passou os 1000 anos, Satanás será solto, ok? Satanás é solto para quê? Veja bem, irmão, se todos os mortos de todos os tempos, de todas as nações do planeta ressuscitam, significa que a terra vai estar o quê? Povoada de novo, sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia diz que eles ressuscitam com os mesmos pensamentos, com as mesmas filosofias que ele tinha, sendo mau, sendo cruel, com as mesmas ideias, inconversos, pessoas extremamente dominadas pelo mal. Aí Satanás sai para quê? Para enganá-los, mais uma vez, ok? Nesse período de 1000 anos ele ficou na terra sozinho, não tinha ninguém, ele não tinha nada o que fazer, estava preso lá, ok? Mas as pessoas ressuscitam, e a Bíblia diz aqui no versículo 8, do capítulo 20, diz, ó, e sairá, diz assim, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, ou seja, as 2 partes da terra, ok? Cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então, Satanás vai enganar e vai conseguir fazer o que com esse povo? Ele vai juntar eles para uma última batalha. Ele começou essa batalha no céu,
De lá para cá ele vem lutando, batalhando para destruir, enganar e tirar a vida das pessoas, afastá-la de Deus, porque ele sabe que se nós tivermos acesso à palavra de Deus e tivermos Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós estaremos isentos desse momento aqui. Seremos justificados pelo Cordeiro. Então o restante que ficou, ele vai fazer o quê? Vai criar um grande exército e ele vai juntar esse povo todinho para a última batalha. Mas ele vai batalhar contra quem? Você viu aqui, ó, que João viu descer uma cidade, certo? Essa cidade vai descer depois do milênio. Aí Satanás vai juntar todo o seu exército, ok? Esses mortos que ressuscitaram, ok? E ele vai sair para enganar as nações, e ele vai formar um grande exército para o quê? Atacar esta cidade. Qual é a intenção dele? Destruir o povo de Deus. Satanás vai fazer a sua última investida, ok? Ele conseguiu organizar e alinhar um grande exército no céu, para investir contra Deus, foi derrotado lá, esse exército foi lançado, ok? E agora ele vai juntar novamente um grande exército, todos os mortos de todos os tempos, desde a criação da humanidade, formando ali uma batalha muito gigantesca em números de pessoas. A Bíblia diz que é como a areia do mar, o número. Imagine, aí ele achando que com todo esse poder de quantidade de gente, ele vai conseguir sitiar e atacar a cidade santa. E o que vai ocorrer quando ele começar essa batalha? Satanás e os seus anjos e os ímpios são o quê? Versículo 9 do capítulo 20 diz assim, ó: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Você percebe? Ele vai juntar esse exército inteiro, vão marchar pela terra inteira e eles vão contra a cidade santa. Eles vão querer atacar a cidade santa, o acampamento dos santos. Aí o que vai acontecer? No momento em que eles estiverem indo para cima, Deus vai enviar o fogo do céu para destruir tanto Satanás e seus anjos, quanto os ímpios. Quando a gente fala ímpios, amigos, nós estamos falando aqueles que em todos os tempos praticaram e viveram uma vida fora do preceito divino, fora do amor da lei relacional com Deus e com o próximo. Aqueles que nunca se importaram com o próximo, mataram, roubaram e destruíram, fizeram o mal e enganaram, nunca aceitaram e pelo menos reconheceram o Criador. Pessoas que em seu coração dizia para si mesmo: não existe Deus, não há Deus. A Bíblia fala no livro do Salmo que o louco, ou seja, o insensato, ele diz no seu coração, na sua mente: não há Deus. Quando o indivíduo está convicto e totalmente decidido acerca de não existência de um Criador divino, ele ignora a existência do Senhor. Então ele está totalmente dominado. Então isso constitui uma pessoa ímpia, apostata, uma pessoa que não considera nem a si mesmo, procura e nunca procurou saber a razão pelo qual ele vive e respira. O único desejo e intenção do coração dele é tirar vantagem das pessoas, nem que para isso ele tenha que matá-las. Quando eu falo matar, não é só tirar a vida, não, tem vários contextos de matar a pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então, tanto Satanás e seus anjos que foram caídos com ele, quanto os ímpios serão destruídos nessa investida. Estou falando para vocês do que vai acontecer pós-milênio. Completou-se 1000 anos, Satanás é solto, ele sai enganar as nações, junta esse grupo de pessoas que estão revoltadas contra Deus, porque de alguma forma, sabe quando a pessoa, ela sabe que está fazendo errado, aí ela acusa alguém, certo? Aí aquele alguém, de alguma forma é inocentado, ela se revolta contra a pessoa e contra quem o inocentou, sim ou não? E ela quer agora brigar até com quem a inocentou, sim ou não? Porque para ela todos estão errados, ela nunca está errada. Então essas pessoas aqui se levantarão contra Deus, irão investir contra Deus,
achando que de alguma forma, com todo aquele poder, com toda aquela quantidade de pessoas, eles vão ser capazes de destruir. É por isso que diz, Satanás, ele engana as pessoas. Ele disse para Eva assim: olha, tu vai ser igual a Deus. Se tu comer, tu vai ser igual a Deus, tu nunca vai morrer. Ai, coitada da Eva, se iludiu com essa ideia. Deus disse que se ela comesse, ela morreria. Ela perderia a santidade dela, ela perderia a imortalidade dela, ela perderia aquela relação íntima com o seu Deus. Contudo, Deus não deixou que eles morressem sem uma oportunidade de salvação. Aí Deus se agrada do sacrifício de Abel. Claro que Abel cresceu com esse incentivo de sacrificar, porque ele aprendeu com os pais. Sim ou não? Então, Adão e Eva, eles com certeza, eles reconheceram o erro que tiveram. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio, porque a Bíblia está dizendo que Abel e Caim, eles foram oferecer sacrifício a Deus, em reconhecimento a Deus, e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Ok? Mas quando Satanás entra numa família, ele começa a fazer divisão entre essa família. Ele começa a semear contenda e senso de superioridade em alguns membros da família. Quando um acha que o outro é incapaz, ou sempre tem razão, ou que as suas visões são as mais corretas, ele começa agora a menosprezar a opinião e desfazer de outro. Satanás está trabalhando ali para dividir, porque ele sabe que dentro de uma família, quando começa a ter divisão, logo, logo, aquela família se dissipa. Assim é em todo contexto, no trabalho, na igreja, na escola, onde for. Se não houver ali um senso de união e uma fé unânime, comum, dentro do contexto de obedecer a Deus, Satanás acha uma brecha para criar uma contenda. E quando ele encontra essa brecha, eu costumo dizer que ele usa lá a sua marretinha, a sua cunhazinha, na brecha ele começa assim, ó. Quando deu uma brechinha, ele dá. Pensa que não, aquela fresta faz assim, ó. Aí ele consegue ser objetivo. Quem entendeu, diga amém. Se você achar que Satanás vai chegar lá dando uma agafada, uma chicotada, não. Isso acontece, sabe em que sentido? Às vezes dentro da igreja, às vezes. Não se assuste, irmão. Sabe que isso é verdade, ok? Então Satanás e seus anjos, eles são soltos e eles vão partir para essa investida. E Deus vai enviar o quê? Como diz aqui no versículo 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Ok? Os consumiu. Agora vejam bem aqui, ó. O que é fogo eterno? Vou responder isso aqui para você, eu faço questão de dizer isso aqui para você, porque em todo tempo, talvez, você cresceu sendo ensinado de que há um lugar onde as pessoas que fizeram mal, quando morrem, elas são lançadas lá, ou quando Jesus vir, elas vão ficar lá queimando eternamente. Sim ou não? Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Sejam sinceros. Você nunca ouviu que existe um lugar, um fogo eterno, onde as pessoas vão ficar queimando eternamente porque não entregaram sua vida a Cristo? Sim ou não? Agora eu quero dizer para você que esta palavra fogo eterno aqui simboliza de fato a eternidade, mas de uma destruição iminente, que não sobrará nem raiz, não terá nem cinza para contar a história. Quer uma prova disso? Você vai abrir a tua Bíblia no capítulo, na carta de Judas, ok? No versículo 7, porque é só um capítulo. E depois nós vamos para 2 Pedro, e nós vamos ver, vou dizer para você, qual é a interpretação de fogo eterno. Aí eu vou dizer para você que essa ideia de que algumas pessoas, criadas por Deus, que Deus criou, Ele vai mantê-las presas, sofrendo, gritando e sentindo dor eternamente, enquanto outras, mesma criatura pelo próprio Deus, estarão felizes e sorrindo em um outro lado. Isto é mito. A Bíblia não fala isso. Ok? E não é também algo que é compatível ao caráter e ao amor do nosso Deus. Porque se Deus criou você e eu de alguma forma me perdi
Deus não vai permitir que eu fique lá queimando eternamente enquanto fica pulando lá, não. Ele simplesmente vai erradicar o mal para que você não se contamine mais com ele. Quem entendeu, diga amém. E veja bem o que diz o capítulo, a carta de Judas. Você vai voltar só um pouquinho aí de Apocalipse, ok? Você vai ver, antes de Apocalipse, uma carta escrita pelo irmão Judas, não é o Iscariote, ok? Esse aqui é outro Judas, que era discípulo de Jesus, e ele escreve, e ele deixa claro um acontecimento no versículo 7, quando ele diz assim, ó. Diz assim: igualmente, veja bem, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade, adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Judas deixa claro aqui que o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelos seus atos imorais, a forma cruel como eles viviam, e eles foram sentenciados à destruição, Deus lançou o que lá? Fogo eterno. Mas esse fogo lá, meus amigos, ele se dissipou, ele cumpriu com o objetivo dele, que foi destruir tanto aquele povo quanto a cidade. Não existe lá nem ruínas mais. Você está entendendo? O fogo que ardeu lá, ele consumiu de uma vez por toda aquilo lá, que não ficou mais nem raiz, nem na história mais se ouviu mais que surgiu uma nova Sodoma e nova Gomorra lá naquele lugar. O contexto de Sodoma e Gomorra denota o comportamento daquelas pessoas. Podemos dizer assim, rapaz, aquele povo lá é como se fosse um povo de Sodoma e Gomorra, por causa do comportamento deles lá. Mas a Bíblia diz que esse fogo que foi lançado lá, foi posto como exemplo, diz aqui, ó. Igualmente Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo, Então ele está dizendo aqui, que o exemplo aqui, é a existência de um fogo que vem consumindo. Ele vai destruir, ele vai acabar, vai deletar. Quando você pega um arquivo seu no seu computador, no seu celular, você deleta, significa que você não vai ter mais acesso a ele. Ok? Ok? Ah, mas tem a lixeira. Você vai lá e deleta de lá também, nunca mais tem nada. Não vai ter, não vai existir mais. Então, este fogo eterno é um fogo consumidor, que destruirá para a eternidade. Não vai haver mais raiz. Olha só o que Pedro diz em sua carta. Você vai voltar um pouquinho aqui. Em sua segunda carta, só um pouquinho para trás, né? Tem João, aí você volta em 2 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 6. Você vai ver que o que aconteceu lá, ele é um exemplo. A Bíblia fala dos acontecimentos lá atrás, irmão, serve de exemplo para nós. Por exemplo, cada um de nós tem uma vida. Eu já estou com 46 anos, eu tive uma experiência de vida. A vida que eu tinha lá fora, sem Jesus, isso serve de exemplo para mim hoje, que estou com Cristo, não retornar mais. Porque se eu achar na minha mente, por algum momento, que eu saí de casa para ir na porta de um bar, tomar uma cervejinha, achando que eu vou ter controle sobre ela, sabendo que eu era um cara sem controle, eu vou perder a minha estabilidade. Porque esse tipo de coisa não tem como você controlar. O vício não tem como você controlar. Se você largou, largou. Agora, se você achar que vai ficar dando um pitaco aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco tu está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Falo por experiência própria, porque eu tentei muitas vezes e fiquei nesse pensamento, não, vou tomar só uma. Isso é mentira. Não existe só uma, ok? Então veja bem, Pedro diz assim, ó, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, ó, 2 Pedro: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Aquilo lá, hoje, é um exemplo para o que vai acontecer, ou que viria, no caso, quando ele disse isso aí, porque viria a acontecer, estava falando do futuro, e nós podemos manter isso mais para frente, viria a acontecer, ou vai acontecer, com o mal e com todo o ímpio, ou toda a impiedade. Este fogo eterno aqui, amigos, é um fogo consumidor. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor.
de tudo que é mal, ele vai consumir, não vai restar nem raiz, nem cinza. Porque se literalmente este fogo eterno que caiu em Sodoma e Gomorra fosse eterno, significa que até hoje lá estava ardendo fogo lá, sim ou não? Sim ou não? Vamos ser sensatos? Este fogo eterno, literal, que caiu lá, era para estar queimando até hoje lá, porque a Bíblia diz que foi fogo eterno que caiu lá. Então você percebe que a palavra eterna aqui, nesse sentido, ela não denota uma coisa que vai ficar lá para sempre, não. Ou seja, se a pessoa que praticou o mal, ela vai ser condenada a um lago de fogo que vai arder eternamente, o lago pode até arder, mas quem caiu lá dentro não vai ficar eterno, não. Vai ser totalmente consumido. Porque nosso Deus é amor, amigos. Imagine estar eu aqui, gozando da alegria do paraíso, enquanto alguns parentes meus que nunca quiseram aceitar Cristo estão lá do lado e eu contemplando eles lá. Ou Deus contemplando isso lá. Seria incoerência de um Deus que não é a favor da morte, porque ele diz aqui, ó, em sua palavra aqui, ó, Malaquias capítulo 4, 1 e 3, e depois você vai ver Ezequiel, diz assim, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo em fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir, os abrasará. Quando você bota o carvãozinho lá para pegar fogo, para você assar o seu peixe, a sua carninha, você coloca a carne e o peixe quando ela já está com uma brasa, né? Então, está dizendo aqui, ó, que esses dias virá e os abrasará. Quem? Os soberbos e todos os que cometem impiedade. Ok? Aí diz assim, o Senhor dos exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Ok? Vamos lá. Mas para vós, os que temeis o meu nome, o nome do Senhor, nascerá o quê? O sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Uma profecia de Malaquias falando acerca do que acontecerá. Aí nós vamos ver aqui, ó, em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dizendo assim, ó, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte. Então Deus não tem prazer na morte, quanto mais ele vai ficar contemplando pessoas queimando eternamente. Ou seja, o que é mal ele destrói, porque a Bíblia diz que quando nossos pecados são perdoados, ele lança no lago do esquecimento, ele não faz questão de se lembrar. Se ele não faz questão de se lembrar das nossas atitudes erradas, quanto mais vê nós pegando fogo lá, amigos. Essa ideia de que alguém vai ficar queimando lá eternamente, isso aí é para trazer uma coisa que é antibíblica, ok? Isso é a mesma coisa de dizer que nosso Deus é um Deus tirano vingativo, e ele não é. Quando ele diz minha vingança, é porque ele faz justiça por você, de forma justa. E não no calor da emoção, ou passando por cima dos próprios preceitos dele, ok? Como diz pessoas aí que estão fazendo justiça com as próprias mãos, mas estão passando por cima das autoridades, para isso não tem autoridade lá? E constitui crime depois que é pego? Então Deus não vai contra os seus preceitos, então ele não faz justiça apenas por vingança nesse sentido, ok? Então diz, ó, diz-lhe vivo eu, diz o Senhor dos exércitos, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele faz uma advertência, um convite, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Amigos, esse programa é para trazer uma ideia de decisão para cada um de nós, acerca do que cremos. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Ah, mas eu já tenho tanto tempo em igreja, eu já ando tanto tempo, eu gosto tanto do jeito que acontece lá, aí os irmãos são divertidos, chega lá tem uma banda, chega lá tem não sei o quê, aí tu se prende na banda, e tu não aprende nada da palavra de Deus, principalmente para que você se prepare, e aí? Ah, não vou não, irmão, porque eu gosto assim, eu me sinto bem, aí Deus diz assim, ó, ele diz, pois por que razão morrereis? Convertei-vos. O que é converter, irmão?
Estou indo eu aqui, num caminho longe de Deus, fazendo do meu jeito, agradando mais a pessoa, recebendo elogio delas, mas a Deus eu ignoro, tanto faz fazer para agradar a ele, estou aqui, mas eu encontro uma razão para a minha fé, então eu vou deixar esse caminho aqui, vou fazer isso aqui, ó. E retorno para o caminho que a Bíblia me diz. Então eu fiz o quê? Uma conversão. Estava indo para um caminho longe de Deus e fiz uma conversão, e é exatamente o que Deus diz hoje: convertei-vos, e ele diz mais, convertei-vos dos vossos maus caminhos, e ele diz, por que razão morrereis? Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem quer ter uma vida e crê na eternidade, crê que Jesus é o Salvador, mas para que ele possa alcançar essa tão grande salvação, ele precisa viver uma vida como servo, ou seja, Jesus é o meu Senhor. De hoje até o dia 2 nós temos uma semana. Hoje eu não fui na casa de vocês e alguns de vocês porque choveu o dia todo e eu tive uma reunião na associação. Mas se Deus permitir e a chuva não for empecilho, eu estarei visitando alguns de vocês. Tirarei dúvidas acerca de alguns assuntos que vocês possam ter particular. Vou propor situações que regularizem a vida de vocês para que vocês possam ter uma vida com Deus, de fato da forma certa. E nesse período, amigos, será de suma importância você escolher de que lado você quer estar. Porque desde o começo aqui nós apresentamos dois lados, o do dragão e o do cordeiro. Dissemos e perguntamos para as pessoas aqui de que lado queriam estar, e elas prontamente disseram do lado do cordeiro. Mas só falar da boca é como a palavra de Deus diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, a mente, está longe de mim. É muito fácil eu andar com uma camisa estampada assim, Jesus é o meu Senhor, isto foi presente de Deus, Deus é o meu caminho, mas só de propaganda, mas não de verdade. Então você que ouviu, você que está aprendendo, você que crê nesse Deus, e que você tome uma decisão de agora fazer uma experiência, faça uma conversão e vá andar pelos caminhos da palavra. Caminho da palavra. Num ambiente onde ela te proporciona conhecimento da palavra, onde a ênfase é o estudo da palavra e também as tuas opiniões acerca do que você entendeu para relacionar-se com os irmãos. Porque esse trabalho aqui, talvez ele termine na terça-feira com a minha participação aqui, mas ele continuará aqui, porque vai ser formada uma classe chamada Crescendo em Cristo, cujos irmãos que já são mais antigos aqui vão dar continuidade, e você vai ter a oportunidade de fazer esse processo. Ou seja, à medida em que você adquire conhecimento, sua fé vai aumentando, a ponto de você, agora coisas que outrora elas te dominavam e você não tinha domínio, agora você vai ter, por influência do Espírito Santo, porque eu digo uma coisa para vocês, amigos, é necessário nascer de novo. Então você que está aqui hoje, não perca amanhã, por favor, de todos os dias, não perca amanhã. E amanhã eu vou sortear uma cesta básica aqui, vou levar vocês, tem panetone aqui, vou sortear para vocês uma série de coisas, porque eu quero trazer para vocês amanhã a razão pela qual Jesus disse assim, é necessário nascer de novo. E você vai ver que no tema de amanhã é possível nascer 4 vezes. Como assim? Você vai saber. Então, por favor, não perca a palestra de amanhã, porque ela vai definir entre o que você pensa sobre Deus, o que você de fato quer com esse Deus e o que você espera dele. Ok? Porque a salvação é de graça, sim ou não? Mas ela é condicional. Depende de quê? Das nossas ações, das nossas decisões. E eu digo uma coisa para você, o mundo pode pensar o que quiser de você, mas Deus sabe o que Ele pensa de você, e o mais importante é o que o nosso Deus pensa sobre você, ok? João e Pedro, aliás, Pedro, estavam sob um grande tribunal, pessoas ali querendo que ele impedisse que eles pregassem o nome de Jesus, estavam ali ameaçando eles de prisão e morte sobre essa questão, e eles dizem veementemente, eles falam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ninguém aqui está sendo ameaçado, ninguém aqui está sendo ameaçado de prisão ou de morte por professar esse nome, pelo contrário, você está sendo convidado a experimentar uma vida nova com Cristo.
Agora, se o meu vizinho vai dizer assim, ah, porque esse fulano bebe, ou que ele fuma, ou porque ele não sei o quê, isso aí é fogo de palha, isso é ele. Porque daqui mais um dia ele vai dizer, amigo, ore por mim, eu estou enfrentando isso lá em casa, eu não consigo mais sair, e eu tinha uma visão distorcida de ti. Às vezes ele nem fala, só no pensamento ele já vê. Você entende isso aí? Quantos comecei lá no meu bairro e dizia assim, esse bicho aí daqui um dia está aí de novo aí. Hoje eu passo lá e digo assim, irmão, ora por mim aí, mano, o negócio está tenso aqui, eu estou daquele jeito, a verbalização deles, ok? Eu digo, com certeza, amigo, Deus tem misericórdia, mostra o caminho, faça com que eles façam uma conversão e encontrem verdadeiramente a libertação em Cristo Jesus. É o que eu posso fazer, porque eu não posso obrigá-los a tomar uma decisão que é pessoal, mas eu posso mostrar para eles o caminho. Amém? Então não perca amanhã, em nome de Jesus. Ok? Então, Ezequiel deixa claro para nós, Deus falou através da boca de Ezequiel, por que razão morrereis? Convertei-vos dos vossos caminhos e vivam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, essa ideia de que fogo eterno, o cara vai ficar queimando, isso é mito, isso aí é misticismo da cabeça de muitos aí, ok? Novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1 diz assim, aqui ó, vou mostrar para você, para a gente ganhar tempo aqui, que já está terminando o nosso... Diz assim, João viu o quê? Capítulo 21 diz, e vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Ok? Então o que vai acontecer? Após 1000 anos, Satanás vai ser solto, Deus vai lançar fogo do céu, ele vai ser consumido, essa terra vai passar, Deus vai refazer, esse céu vai ser refeito, e vai haver o quê? Novo céu e nova terra. Aí a cidade santa, estabelecida na terra, junto com todos os santos, e o nosso Deus junto conosco, e nós eternamente, ok? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, o fogo eterno vai consumir o Satanás e a sua morte, não haverá mais morte, nem pranto, ninguém vai mais chorar, lembrando que senão as pessoas dizem que o pessoal vai ficar lá dentro queimando eternamente, chorando e gritando, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, a morte não existirá, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Então esse negócio de ficar queimando lá dentro, sentindo dor e clamando, hein? Isso é mito, irmão, porque o fogo eterno vai consumir tudo isso aí. A terra santa, a cidade, o céu, a terra passará e haverá uma nova terra. Aí não vai ter mais raiz de maldade. O propósito original da criação de Deus se restabelece. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, e Ele estará conosco eternamente. Ok? O grande conflito termina. O pecado e os pecadores não existem. O universo inteiro está purificado. Há uma única palpitação harmoniosa. Júbilo vibra por toda a vasta criação. Há uma única palpitação harmoniosa, ou seja, um único senso de... Pronto. Ok? Harmoniosa, ou seja, vai estar todo mundo na mesma tonalidade. Ok? Aí diz assim, ó, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Apocalipse 22, 3, 4 diz assim, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, na sua testa terão cravado o nome dele. Ok? Então o Senhor estará conosco para todos sempre. Os seus servos o servirão e o contemplarão face a face. Quando Jesus ressuscita, ele vai lá onde os irmãos estão lá. Tomé não tinha visto a primeira vez e ele estava lá, né? Eu só acredito se tocar. Aí Jesus foi lá, aí ele disse, aqui Tomé, pegue aqui, macho, toque, eu ressuscitei. Então nós que não tivemos na ocasião em que Jesus estava aqui, nós o tocaremos face a face, o veremos face a face. Essa é a razão da minha fé, é o motivo pela qual eu vivo e aprendi a ver a vida como um dom de fato, um presente de Deus. Já não vivo mais escondido, com medo, fétito, isento de tudo. Jovens, vocês são fortes, e o maligno sabe disso. Sabe por que vocês são fortes? Porque vocês têm toda uma disposição.
Mas enquanto ele quiser prender você no Free Fire, enquanto ele quiser prender você no joguinho de azar, enquanto ele quiser prender você nesses jogos aí, então você vai se tornar um vegetal na mão dele. Mas se você entregar sua vida a Cristo, Deus vai te usar na terra, enquanto ele não vier. É por isso que eu louvo a Deus pela vida desses meninos. Eu chamo aqui a atenção dele porque são obedientes. Estão aí, ó, quietinho. Oxalá que eu tivesse um pai e uma mãe que me chamasse a atenção quando eu estava vivendo solta aí, que nem, entendeu? Porque eu fui criado com a minha vozinha, coitada, era analfabeta, ela amava tanto que ela quase não percebia. E quando algum outro tio ia chamar a atenção, ela brigava com os tios. Entendeu? Então, a Bíblia diz que a repreensão, no princípio, logo no começo, ela tem uma certa dureza, mas lá na frente ela produz sensação de vitória e de ânimo. Então, jovens, vocês estão de parabéns. Em nome de Jesus, eu quero ver vocês tudinho aqui, servindo a Deus, crescendo, formar um grupo aqui dos aventureiros, dos desbravadores. Vão botar porcando aqui, já estou vendo diácono aqui sendo formado, estou vendo pessoas que vão caminhar, pessoas que vão dar um conceito de fé de verdade. E sendo assim, eu quero convidar você que quer participar deste reino eterno a se colocar de pé, que eu vou orar por você agora. Por favor. Sabe, irmão, a fé, ela tem que ter um início. Ela tem que ter um sacrifício. Às vezes, pelo nosso hábito, nossa convivência, a gente deixou de acreditar. Mas se nós não fizer essa conversão, como é que nós vamos experimentar para ver se Deus vai fazer a diferença na minha vida? Vai fazer na vida do Valber, vai fazer na vida da Socorro, vai fazer na vida do seu Dimas, na vida da dona Fátima, na vida das meninas ali, Dulce, Edneia, meu Deus do céu, Letícia, não, Andressa, ok, da minha amiga lá, Lucileide, ok, da minha amiga aqui, Gabriele, do Abraão, do meu amigo aqui, Caio, Charlie e Pedro, ali o Guilherme, o meu Alexandre, né, ali o meu amigo Faustino, ok, e os demais que aqui estão, amigos. Ok? Eu creio. A palavra tem poder para isso. E você pode crer? Você acredita nisso também? Então vamos tomar essa decisão de viver essa experiência, porque tudo tem um começo. Se eu não começar, como é que eu vou saber como é que vai se estender esse processo? Se lá no final eu vou alcançar o meu objetivo? Sim ou não? Então nós precisamos começar. Então eu vou estar visitando vocês, vou estar lá com uma fichinha e vou estar preenchendo a ficha de vocês, porque no dia 2 de dezembro nós vamos fazer uma festa linda aqui, vai ter comida, vai ter bênção, vai ter brinde, vai ter festa no céu e vai ter um coração alegre, o coração de Jesus. E um começo de uma vida nova com a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, aqui estão teus filhos. Sou muito grato, Senhor, porque na nossa carnalidade, nós desanimamos às vezes, nós deixamos de acreditar em certas coisas, mas o Senhor mostra que o Senhor tem um controle na sua mão, que o Senhor tem os seus escolhidos, que o Senhor está trabalhando na vida e no coração da mente de pessoas aqui, que essas pessoas precisam de fato ter um início, e é o Senhor que convence. A tua palavra diz que é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe, ninguém chegaria ao Senhor se não fosse por ti. As tuas misericórdias, a tua bondade é que nos leva ao arrependimento, elas são as causas de não sermos consumidos, e eu creio nisto, porque eu sei, porque o meu Senhor vive, e Ele é parte da minha história e da minha vida. Abençoa essas famílias, abençoa esta igreja, abençoa este bairro, abençoa essa comunidade em nome de Jesus, amém? Amém? Então vamos lá, eu trouxe mais aqui 4 presentinhos para vocês, vou sortear 2, vou sortear um panetone e vou sortear talento. Quem recebeu os talentozinhos que ficou de ontem?